Querido, eu quero falar com você sobre o segredo da força. Amém? O segredo da força, o segredo para ser forte e o segredo para vencer em todas as circunstâncias. Quantos querem ser mais do que vencedores aqui? Levante a mão, quantos querem ser? Oh, aleluia, mas você já é, querido. A Bíblia diz que você já é mais do que vencedor. O problema o problema maior é o seguinte: como que eu consigo ser? Eu já sou. Como que eu pratico isso? Como que eu alcanço isso? Amém? Vamos ler a Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 5. Vamos ler aqui alguns versos. E vamos começar lendo o capítulo 5 de Romanos e vamos invadir o capítulo 6, que diz assim: sobreveio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Ou, em outras versões, para que a transgressão fosse exposta, ou avultasse o pecado. Em algumas versões nós vamos encontrar essas expressões. Mas ele está dizendo assim que a lei surgiu para mostrar que pecado é pecado. Ou seja, se a lei não dissesse que mentira é pecado, você não teria noção de quão mentiroso você é. Só com a lei que nós vamos perceber: meu Deus, como eu sou mentiroso, e agora, o que eu faço? Foi porque a lei disse para não adulterar, que eu descobri que o adultério não vai bem, que o adultério não pode. Então a lei, ela surgiu, ela veio para mostrar quanta coisa errada tem em nós. Quanta coisa errada. E por causa da lei, ou através da lei, agora eu olho para mim e descubro quão miserável homem que sou. Quanta coisa ruim, quanta coisa errada. Os psicólogos, a psicologia, ela diz que passa pela mente humana por dia cerca de 10 mil pensamentos. Você pode imaginar? O dia não acabou, mas quando acabar esse dia, quando você for dormir, passou pela tua mente média de 10 mil pensamentos. Você pensa bastante, hein? Agora a pergunta, olha aqui para mim: quantos desses 10 mil pensamentos você teria vergonha de expor aqui em público? Cri, cri, cri. Percebe quanto? E por que você sabe que não pode expor esse pensamento? Porque a lei te diz. Porque a lei mostra: isso aqui não dá, isso aqui está errado, isso aqui não pode, isso aqui vai te matar, isso aqui vai te roubar, isso aqui vai te destruir, isso aqui vai te amarrar. Então a lei veio para que a ofensa fosse abundasse, ou a ofensa fosse exposta, ou a ofensa fosse sobressaltada. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Amém? Querido, onde havia pecado, onde havia coisas erradas em mim, onde tem coisas erradas na minha vida, onde a lei diz: isso aqui é errado, onde a lei me mostra: isso aqui você está todo torto, todo errado, todo estragado, onde o pecado abundou, tem uma graça superabundante que flui na minha vida. Amém, queridos? Olha, preste atenção nisso aqui. A Bíblia nos fala de Pedro. Lembram de Pedro, o apóstolo? Pedro, querido, dos 12, exceto Judas, que morreu, Pedro foi o mais estragado de todos, o mais errado. Pedro, ele fazia coisas que o mestre o repreendia constantemente. Ele duvidava de coisas, ele avançava os sinais. E nos últimos dias da vida de Jesus, Pedro, ele negou Jesus por 3 vezes. E num percurso de menos de 12 horas, ele negou Jesus por 3 vezes. De todos os apóstolos, exceto Judas, dos apóstolos vivos, Pedro foi o mais torto, o mais errado, o mais marcado, o vilão do time. E o pecado abundou em Pedro. Mas aí Jesus morre. E no dia da ressurreição de Jesus, as mulheres chegam até o túmulo e lá estavam 2 anjos. E os 2 anjos que estavam lá disseram: ele não está aqui, não procure entre os vivos, não procure entre os mortos, porque ele já ressuscitou.
E vai e conte para todos, mas também conte para Pedro em particular. Pedro, que havia negado Jesus por 3 vezes, agora havia uma preocupação dos anjos, dizendo: conte para todo mundo, mas conte para Pedro, não deixe Pedro de fora. Nos dias que Jesus já havia ressuscitado, andando no caminho de Emaús, aqueles homens perceberam que aquele que andava com eles era Jesus. Eles voltam correndo para Jerusalém. Chegando lá, eles têm uma notícia dizendo: olha, o mestre apareceu para todos, mas também apareceu para Pedro. O Pedro que havia negado, o Pedro que havia sendo repreendido, sendo exorcizado, Satanás estava em Pedro. Um dia Jesus falou: Pedro, Satanás quis te peneirar. Satanás andava do ladinho de Pedro, como diferente dos demais. Onde abundou o pecado? Na vida de Pedro, o pecado era mais abundante. Mas agora, nas últimas semanas de Jesus sobre a terra, antes de ser assunto ao céu, eles estão lá no barquinho pescando, lembram? Vamos pescar. Eles entram no mar, começam a pescar, já é madrugada dentro, e lá na beira da praia escutam uma voz dizendo: tem algo que comer aí? Alguém começa a gritar, e eles discutem, e João diz: é Jesus, é o mestre. Quando Pedro soube que era Jesus, ele veste a sua roupa, lança-se no mar, corre até Jesus. E os outros discípulos vão atrás. E agora, mais uma vez, aquele que tinha pecado de monte, aquele que tinha feito coisas erradas mais do que todos, aquele cujo Satanás andava pertinho dele, agora Pedro está andando com Jesus, lado a lado, sozinho, e os demais lá atrás, e todos olhando que Pedro estava tendo um lugar especial. Jesus ressuscita, vai embora, é assunto aos céus. E agora eles vão para Jerusalém, no cenáculo, e eles começam a orar: o Espírito Santo vem sobre todos. Mas Pedro levanta-se, e aquele que havia negado 3 vezes, aquele que havia repreendido, Jesus havia repreendido Satanás na vida dele por 2 vezes, aquele que havia feito coisas erradas várias vezes, agora ele se levanta, diferente de todos os outros, abre a sua boca, e 3.000 almas aceitam Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vocês estão aí, igreja? Vamos avançar no texto. Romanos. E aí ele diz: para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Vamos avançando. Capítulo 6. Aí Paulo, diante dessa ideia da graça superabundante, ele pergunta: que diremos, pois? Se tem uma graça superabundante, vamos permanecer no pecado para que a graça se manifeste? Já que onde abundou o pecado tem uma graça mais abundante, superabundante, então vamos pecar. E quanto mais eu pecar, mais eu verei a graça de Deus. É isso que tem que fazer? Versículo 2: de modo nenhum. Olha para o teu irmão ao lado e diga para ele: de maneira nenhuma, jovem. Aí, viu? Recebeu uma palavra de renovo hoje aí, né? Você renovou a tua idade 20 anos aí. De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado não tem mais domínio sobre nós, amém? Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como viveremos? Ouçam isso aqui: todos nós temos fraquezas, e a fraqueza existe em nós, mas é importante nós aprendermos a valorizar o que Deus promete e o que Deus tem para mim e para você. Onde abundou o pecado é fraqueza. O pecado é um ponto frágil que eu tenho, são debilidades da alma, do espírito, do caráter, das convicções, e existem fraquezas. Agora o apóstolo Paulo, ele trabalha um conceito de fraqueza, que nós precisamos aprender com a Bíblia. 2 Coríntios, no capítulo 12, a Bíblia trabalha esse conceito. O contexto é Paulo sendo acusado de orgulhoso, ok? Então Paulo, aquele cara que tinha subido ao 3º céu, tendo revelações inefáveis, tendo entendimento profundo, coisas que ele não podia nem falar.
E a igreja de Corinto estava falando que Paulo era vaidoso, orgulhoso. E Paulo agora vem com essa carta dar as explicações. E ele diz assim: e para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações que eu tive, pelo conhecimento que me foi dado, um espinho na carne foi-me dado, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Espinho na carne. Já ouviram falar do espinho na carne? Sim ou não? A pergunta é: o que é o espinho na carne? Querido, ninguém teologicamente ainda definiu o que é o espinho na carne. O espinho na carne poderia ser uma esposa na vida de Paulo. Calma, não terminei. Não é a sogra, vamos deixar a sogra de lado. Mas uma mulher que provavelmente, alguns estudiosos dizem, que traía Paulo, que não vivia mais com ele. Então isso envergonhava Paulo. Diante de todas as revelações, diante de todo o conhecimento, diante de tanto poder que manifestava na vida dele, sempre tinha isso que esbofeteava ele. Quando ele achava: eu sou o cara, aquilo apontava uma fraqueza e ele dizia: preciso resolver isso. Alguns também dizem que pode ter sido uma doença, provavelmente nos olhos de Paulo, como se fosse um câncer, que expunha ele, que onde ele fosse todo mundo via aquela doença. E quando ele se manifestava com poder, quando a glória de Deus tomava ele, quando a revelação ele começava a expor, e ele tentasse se envaidecer, aquilo lembrava: peraí, calma. Ou pode ser também uma terceira opção, que Paulo era muito orgulhoso, e ele se achava o cara. De todos os apóstolos, eu fui escolhido pelo Jesus, né? Eu sou um abortivo. Então, não sabemos ao certo o que Paulo define como espinho na carne, mas nós sabemos que o espinho na carne era uma forma de expor as fraquezas desse homem. Algo que puxava ele para baixo, algo que intimidava Paulo, algo que envergonhava ele, algo que tirava as forças dele. Tanto que ele diz: eu pedi. Vamos continuar no versículo 8. Acerca da qual 3 vezes roguei ao Senhor que afastasse de mim. Eu queria me livrar disso. Isso não era legal. Agora vamos continuar. E ele me disse: a minha graça, Paulo, te basta. Por quê? Porque o meu poder, diga o poder de Deus, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nas áreas fracas do meu ser, onde encontra-se a fragilidade da minha vida, o poder de Deus quer se manifestar. Onde abundou o pecado, onde abundou a fraqueza, onde abundou o mal na sua vida, ouça, igreja, tem uma superabundante graça para te levantar, para te fazer forte, para ajudar você a vencer. Amém? Ele diz assim: o poder dele se manifesta na fraqueza. Aí ele diz: por isso, por isso, de boa vontade, antes eu me gloriarei nas fraquezas, não ficarei intimidado, não ficarei acusado, não ficarei condenado, não ficarei triste, não ficarei amarrado, não ficarei destruído, mas antes eu vou me alegrar. Ei, sabe onde o diabo tem derrotado você? Apontando as tuas fraquezas. Deu um problema financeiro, já vem o acusador e diz: está vendo? Olha aí, estou te falando, você não é um bom administrador, porque você é isso, porque você é aquilo, e aquilo vai interiorizando, queridos. Aquilo vai te acusando, e aquilo vai tirando as tuas forças, e você vai ficando condenado. E é comum você encontrar muitas vezes irmãozinhos seus queridos andando de cabeça baixa. Irmão, você não é crente? Não. Você não é mais do que vencedor? Não. Você não tem o Espírito Santo? Não. Pois é, né? Mas sabe como é, né, pastor? Paulo entendeu algo. Antes, de boa vontade eu vou me gloriar. Eu vou me alegrar nas minhas fraquezas. A fim do quê? A fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Quantos querem o poder de Cristo? Veja o versículo 10. Pelo que sinto prazer. Ei! É um apóstolo que está nos ensinando aqui.
Ouça o que o Espírito te diz. Pois eu sinto prazer nas fraquezas. Uau, tem fraqueza? Se tem fraqueza, então tem uma superabundante graça se manifestando. Quanto mais você for fraco, quanto mais fraqueza tiver na sua vida, quanto mais você entender o princípio de Deus, mais poder de Deus se manifestará em sua vida. Ei, querido, você quer ver a glória de Deus? Pare de se sentir condenado e receba o poder superabundante da graça de Deus na sua vida. Querido, Ele se levanta nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, quando eu estou fraco, então eu não posso orar porque eu estou fraco, não posso ir na igreja, tem que entregar ministério. Já percebeu, querido, que o diabo trabalha tão sujo, que o primeiro sinal de fraqueza que você tem na vida, você já abandona o ministério? É comum, pastor, estou entregando, sabe como que é, meu casamento, tem que ajustar meu casamento. Ei, líder, ouça aqui para mim, olha aqui os líderes de grupo familiar. E às vezes você é o primeiro incentivador de promover a fraqueza dele. Se ele está fraco, ministre a palavra do poder de Deus. Se você está fraco, prepara-te, o poder de Deus vai manifestar na sua fraqueza. Vocês estão aí? Estou pregando para alguém aí ou não? Quando eu estou fraco, então eu sou forte. Querido, Deus chega para Abraão e diz: Abraão, Sara, tua mulher, vai ter um filho. Você vai ter pai, você vai ser pai. Abraão tinha 75 anos quando ouviu essa palavra. Tem alguém de 75 anos aqui? Temos 1, 2. Imagine você receber essa palavra: você vai ser pai. Não é bisavô, entendeu? Não é bisavô, é pai. Você vai ser pai. Sara começou a rir. Tá louca. A gente pensa que Sara era uma mulher perfeita, né? Mas ela riu, queridos. Atrás da porta. Lembra da cena? Os anjos lá debaixo da árvore com Abraão, dizendo: tua mulher daqui uns dias vai ficar grávida, vai ganhar um filho. E ela, quando começou a conversa, Sara disse: eu vou arrumar a casa, vocês ficam aí, os homens ficam conversando aí, vou lá dar um jeito na casa, preparar um jantar. E Sara foi, e a Bíblia diz que quando ela foi, ela fingiu que foi, mas não foi, ficou atrás da porta ouvindo. Ouviu, e daí ela ouviu alguém dizendo, um dos anjos dizendo: ela vai ficar grávida. Ela não aguentou. Aí Abraão, 31 da Sara atrás da porta. Aí Deus disse para ela: você vai ter filhos. 75 anos, 76, 77, a coisa foi piorando. 78, 85, foi ficando cada vez pior. 90, 95, Abraão, você vai ter um filho. 99. Tinha fraqueza no corpo de Abraão aos 99 anos? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aos 99 anos, querido. Sara, É hoje, Sara. Sara já está avançada. Sai daqui, seu velhinho. Quanto mais fraco foi se tornando Abraão, mais o poder de Deus se manifestou na vida dele. Quando eu estou fraco, então eu sou forte. Está entendendo, igreja? Olha para tua esposa e diz: nós somos fortes. O diabo diz que você é fraco, teu casamento é fraco, que você é um empresário fraco, diz que você é um líder fraco. Cadê o texto? Deixa eu manter para mim. Você é fraco. Mas Paulo diz assim: quando eu sou fraco, eu vou me alegrar. Uhul! É agora que o poder vai se manifestar. Querido, várias vezes, várias e várias vezes, eu subi no púlpito aqui com vontade de sair correndo por lá. E eu dizia: eu não vou na igreja hoje, não dá para ir. Não, mas você tem que ir. A Rosângela dizia: você tem que ir. Não, não posso, estou aguentando, não quero, estou com vontade. Mas você tem que ir. Não, estou com desânimo, não estou com vontade. Mas você tem que ir. Por que eu tenho que ir? Você é o pastor.
E quanto mais, algumas vezes que eu me senti o mais fraco de todos vocês, foi quando as pregações foram mais fortes na vida de vocês. Vocês estão aí, igreja? Amém? Romanos 8, vamos avançando, estou falando demais. Do mesmo modo, também, o Espírito nos ajuda nas... Aonde que o Espírito quer te ajudar? Aonde? Eita, Espírito Santo. Da mesma forma, o Espírito te ajuda nos teus talentos, é isso? Nas tuas habilidades, aonde você é bom, não é isso? Não, aonde que o Espírito Santo quer te ajudar? Do mesmo modo, o Espírito nos ajuda na fraqueza. Que tremendo, queridos. Que tremendo isso. Queridos, nós temos 2 intercessores na Bíblia. O primeiro é Jesus, que é um intercessor forense, é um intercessor judicial, que me te justifica. Ele declara: você está justo, eu te defendo, eu paguei o preço, está quite. Ele é aquele intercessor legal, o fiador, o substituto, o pagador. Ele é o nosso intercessor, amém? Ele é o único intercessor nosso. Agora nós também temos o Espírito Santo, que a Bíblia diz que ele também intercede por nós. Diferentemente do ministério de Jesus, o Espírito Santo tem a sua função, amém? E a forma do Espírito Santo interceder por nós é uma forma existencial. Ele intercede por você intensamente. A Bíblia diz que ele nos ajuda nas fraquezas porque não sabemos orar o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não tem como expressar, não tem como fazer a leitura de tamanha intensidade com que ele entra em intercessão contigo. Ele sabe o que você precisa, ele sabe onde ele precisa atuar na sua vida, ele conhece as suas fraquezas e ele atua nelas. Querido, quando o diabo diz: você não pode orar, você não pode prosperar, você não pode ter um casamento feliz, porque você é isso, aquilo outro, aquilo mais. Quando o diabo trabalha com a condenação, o Espírito Santo vem na tua fraqueza e diz: você é forte, levanta-te, eu estou contigo, eu estou fazendo a obra em você, você vai ver milagres, você verá a glória, você vai ver o céu aberto sobre ti, você vai ver os anjos a teu serviço, você vai ver a minha glória. Você crê nisso, querido? Aleluia! Glória a Deus. Querido, essa intercessão, ela é de agonia, é uma intercessão que vem com agonia, é eficaz, não é um espírito de autoajuda, entendam, não é um espírito filosófico, concentre-se agora, busque o teu lado bom agora, não, é o espírito que intercede por causa das nossas fraquezas. Querido, nós somos fracos, nós temos fraquezas físicas. Já percebeu que você tem fraquezas físicas? Olha no espelho aquela ruga que surgiu, né? Aquela perna no futebol, que a mente já diz: eu vou passar aqui, driblo ali e tal, mas a perna já não vai, já não está bem mais. São fraquezas. No olho, o braço que já tem que ficar mais comprido, né? São fraquezas físicas. Nós temos fraquezas. Cabelinho branco que começa a surgir, tem umas boas tintas aí, mas eles existem. Podem estar bem camuflados, mas eles estão aí. Existem fraquezas emocionais. Já percebeu quanta fraqueza emocional você tem? Quantas noites que você não dormiu? Porque a ansiedade te tomou de tal maneira que você rolou de um lado para o outro. Isso são fraquezas. As lágrimas que vinham, que você não suportou aquela pressão, você não suportou aquela crise. Fraquezas morais. Quantas vezes nós prometemos e não fazemos? Prometemos para os outros, prometemos para Deus, pior ainda. Você fala das nossas fraquezas morais. Que diremos, pois, das fraquezas espirituais? Queremos fazer a coisa certa, mas fazendo tudo errado. Somos fracos. E apesar da tua fraqueza, o Senhor não te escorraça.
Ele não vem com 2 pés no teu peito, mas Ele diz: eu vou te ajudar na tua fraqueza. Que tremendo. Olha aqui para mim. Onde você vai achar um Deus como esse? O salmista diz: eu correria, percorreria todos os lugares e não encontraria, porque não há Deus como tu, que te ama, que nos ama tão perfeitamente. Aleluia, aleluia. Ele nos ajuda, apesar da fraqueza, Ele me ajuda. Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos 8, 13 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, se você andar de acordo com a carne, querido, a Bíblia diz, você vai morrer. A carne é fraca e ela vai levar você para o buraco. Se você andar segundo a carne vai te matar. Se você dá muita liberdade à tua carne vai levar você para longe de Deus. Você já percebeu isso? Se você der a moleza para a tua carne, você não vem nos cultos, você não ora, você não lê a Bíblia. É assim a tua carne também ou não? É? Ou é só do Renato que é assim? É assim. Nós somos fraternos ao Renato, somos tudo igual a ele. A carne, a Bíblia diz, se você inclinar para a carne vai levar você à morte. Quantas pessoas não têm limites, não colocam limites na sua vida, dão liberdade à carne, come. Não, porque o importante é comer. Não dão limites, não põe limite. Querido, é bom comer, certo? Todos gostam de comer aqui? Qual que foi o almoço hoje? Aquela picanha, né? Aquela costela, aleluia, né? Depois do culto, se quiser me convidar para comer o restinho do almoço, né? E a gente come, e é bom comer, mas tem gente que dá muita liberdade para comer, e come demais. Isso vai matar você. A Bíblia diz, se você se inclinar para a carne, você vai morrer. Ontem nós fazendo evangelismo ali nas ruas, com as prostitutas e travestis. Aliás, você que não foi, você precisa ir, hein? No próximo você precisa ir, né? Nós estávamos o quê? Uns 50, né? Um bando de gente invadindo as ruas ali, dava até medo, né? Uns até corriam, lá vem eles, né? E aí a gente via, eu conversando com alguns ali, tentando me aproximar, não sabia se era ele ou ela. Querido, é sério, você não sabe, né, Maico? Você não sabe. E aí você vê a liberdade da carne aonde leva. Paulo está dizendo, se você der liberdade para a carne, você vai morrer. Se você der liberdade para a carne, ela vai matar você. Mas, diga assim, se pelo Espírito, querido, mas se pelo Espírito você mortificar as obras do corpo, você vai viver. O problema meu é que eu quero vencer as fraquezas da carne, que eu quero vencer a carne pela minha própria carne, pela minha força de vontade, pela força do pensamento, pelos meus votos. Eu não vou pecar essa semana. E eu já falei isso com vocês. A força de vontade. Eu faço votos, eu faço programas, eu faço metas. De agora em diante, eu vou ser mais educado, vou dizer bom dia para todo mundo. Aí você diz, né? Já percebeu que é difícil as pessoas dizerem bom dia? Elas acordam correndo, cara fechado e já sai correndo, né? Mas você eu tenho que falar bom dia para todo mundo. Aí você faz na força. Você fala um primeiro dia, bom dia. Segundo dia você encontra o vizinho, bom dia. Terceiro dia você encontra o vizinho, bom dia. Que bom dia nada, dormi mal. Você percebe que a força de vontade, ela vai perdendo a força? Quantos de vocês, maridão, fizeram o compromisso de eu vou dizer para ela que eu a amo todos os dias? E você fez isso bonitinho por uma semana. Aleluia, uma semana. Mas de repente aquela força do entusiasmo, aquela força da decisão, ela vai perdendo, ela vai enfraquecendo, já percebeu? E você não consegue o resultado desejado. E alguns se frustram e nem tentam mudar mais.
não adianta mesmo. Ela gosta de mim assim mesmo, sou assim mesmo. Ele diz assim, se viver de segundo a carne, vocês vão morrer, mas se pelo Espírito, olha para o teu irmão e diga para ele, é pelo Espírito. Que ele aprenda a usar o Espírito para trabalhar nas suas fraquezas. Eu precisava citar um exemplo de uma fraqueza. Vocês me dão mais 10 minutos? Está mais ou menos aí, né? Quantos me dá mais 10 minutos? Levanta a mão. 10, 20, 30, 40, 50. Tem um monte de 10 minutos aí. Estou feito, Jorge. Existem fraquezas que nós precisamos enfrentá-las. E o problema é que eu tento enfrentar as fraquezas com a minha própria força. E eu não consigo. A Bíblia diz que é pelo Espírito. Quer ver uma fraqueza? Perdão. Perdão. Quantos de nós aqui têm dificuldade e problemas com perdão? Quantos casamentos estão no caos, no deserto, porque não tem perdão? Quantos relacionamentos se quebraram porque não tem perdão? Quantas famílias estão divididas porque não tem perdão? Você conhece alguém que tem problema com perdão? Deixa eu ver, levante a mão aqui. Olha aí, está cheio. Você sabia que hoje o perdão é um problema de segurança pública, de saúde pública? O perdão é um problema sério da humanidade. Se nós aprendermos a perdoar, o trânsito será melhor. Se nós aprendermos a perdoar, querido, o mundo será um mundo melhor. Mas por que nós temos tanta dificuldade de perdoar? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Nós temos que aprender a passar pelo Espírito, pela obra da cruz. Ele diz assim, antes, sede bondosos um para com os outros, compassivos, fazendo o quê? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Antes da ressurreição, era o seguinte, se você não perdoar, Deus não te perdoa. Antes de Cristo ir para a cruz, antes do preço ser pago, se você não perdoar, não tem perdão para você, está condenado. Depois da ressurreição, a ideia mudou, e a ideia é o seguinte, perdoe, porque Deus te perdoou. Agora você pode perdoar. Agora ficou fácil perdoar. A fraqueza do perdão, o Espírito vem e te ajuda agora. E aquilo que era impossível, aquilo que era difícil, aquilo que era um monumento para você derrubar, agora ficou fácil. Querido, perdão é estrutural. Já percebeu que perdão, ele é como se fosse visceral, ele é interno, ele é estrutural. Quantas doenças são porque a pessoa não perdoa? Já foi diagnosticado que muitos cânceres é porque a pessoa guardou rancor, mágoa, ressentimento. Depressão, da maioria delas, a causa é mágoa, ressentimento. Crimes passionais, mulher que mata o marido que mata a mulher, falta de perdão, mágoa, ressentimento. O perdão é de ordem estrutural. O perdão não é uma questão simples. Para Deus te perdoar, Ele precisou passar por Cristo. Eu e você somos perdoados em Cristo. Sem Cristo, Deus não perdoa você. Perdão não é possível de boa vontade. Não é uma questão de boa vontade, não é uma questão de decisão da mente. Perdão é uma fraqueza. E eu preciso do Espírito Santo. Senão eu não perdoo. Querido, perdoar como somos perdoados. Como assim, pastor? Perdoar? Você não conhece a minha história? Me mande para a África, me mande para o Iraque, me mande para o Irã, mas não me peça para perdoar. Já viu pessoas assim? O perdão é gigante. O perdão é um demônio que ele tem que enfrentar. Muitas vezes, é uma expressão de terror para algumas pessoas. Querido, nós cantamos sobre perdão, ouvimos sobre perdão, mas não nos aprofundamos no assunto. O perdão, de hoje em diante, é um alívio. O perdão que antes era um gigante, o perdão que antes era uma condenação na sua vida, prepara-te, de hoje em diante, nessa fraqueza, o poder de Deus vai se manifestar. E aquele que você não podia olhar no olho mais,
aquela pessoa que você não podia mais cruzar pela mesma rua, não podia encontrar no corredor, prepara-te. O poder de Deus vai operar na sua fraqueza. Porque quando você é fraco, o que acontece? Eu sou forte. Queridos, usando o exemplo do perdão. Uma fraqueza pode derrubar você. Se der liberdade à carne, você morre. Mas se pelo Espírito você vencer as fraquezas da carne, você vai viver. E sabe o que tem para você? Vida em abundância. Amém? Quantos têm fraquezas aqui? Oh, glória a Deus, estamos no mesmo time. O poder de Deus se aperfeiçoa nessa fraqueza. Amém? Vamos nos colocar em pé? Quantos recebem essa palavra? Aleluia. Muitas pessoas, elas não perdoam. Muitos não perdoam, porque elas têm medo. Se eu perdoar, ele vai fazer de novo. Se eu perdoar, eu vou perder a força, eu vou perder o controle da situação. E o perdão é como se fosse uma rédea que eu jogo no outro, onde eu tento controlar através desse espírito que me envolveu, chamado rancor. E muitos, eu começo a castigá-los com a falta do meu perdão. Mas na verdade, querido, isso é uma mentira do diabo. Você não está castigando ninguém porque você não perdoa. Você está tomando do próprio veneno e ele está matando você. Mata você espiritualmente, mata você emocionalmente e mata você fisicamente. Se você tem dificuldade com perdão, hoje o Senhor manda você vencer. E Ele te dá unção para vencer. Queridas mulheres, perdoe os maridos. Mas pastor, se eu perdoar e ele aprontar de novo, o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza e na fraqueza dele também. Vamos manifestar o poder de Deus. Vamos ver a glória de Deus. Entrando dentro de nossas casas, entrando dentro de nossas famílias. Alguns filhos, por causa de erro dos pais, carregam mágoas profundas contra os pais. E querido, como é triste isso. Como é triste. E muitos só conseguem manifestar isso no caixão, depois que morreu. Pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Nunca disseram isso em vida, porque a mágoa não permitiu. Quantas histórias você ouve de homenagem que filhos fazem aos pais mortos? Muito bom, legal. Mas se teu pai nunca ouviu isso de você, porque talvez você tenha uma mágoa, talvez você tenha uma fraqueza, vença isso pelo poder do Espírito. Fale, Espírito Santo, essa semana eu quero honrar meus pais antes que eles morram. Quem não tem pai vivo sabe do que eu estou falando. Quem não tem mãe viva sabe do que eu estou falando. Liga para ele, manda uma carta, manda um presente, sei lá. Mas se tem mágoa, perdoa. Cônjuges que não estão se falando já há algumas semanas, meses, virado, um dormindo de costa para o outro. Querida, a vida passa muito rápido. A vida passa muito rápido. Para vocês ficarem perdendo tempo por causa de mágoa. Tem uma fraqueza aí. Mas o poder de Deus se manifesta nessa fraqueza. Amém? Diga, Espírito Santo, eu estou fraco. Então me faça forte agora. Olhe no olho do teu cônjuge e diz, eu vou perdoar você. E vamos voltar a viver felizes. Olha para os teus pais e diz, pais, pai, mãe, eu amo você. Eu quero honrar você por tudo que você fez. Aleluia. Querido, nós somos muito fracos para tentar enfrentar os desafios da vida sozinhos. Ouçam isso. Você é muito fraco para enfrentar os desafios da vida. E porque você é fraco, superabundou a graça de Deus, mandando o Espírito Santo, para que quando você for fraco, então Ele é forte em você. Amém?